Boa noite, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Que Deus nos abençoe. Bom estar aqui, bom estar com vocês. Vamos então dar seguimento ao nosso estudo da carta aos Colossenses. É um estudo que temos feito há algum tempo e ainda estamos no capítulo 1, para a glória de Deus. Bem, o motivo disso é porque estamos ganhando e não perdendo tempo em aproveitarmos mais dos versos. Não estamos com pressa, nosso objetivo é colher o máximo possível de bênçãos da parte do Senhor através da sua palavra. Está bastante frio aqui em Curitiba, e carioca no frio, sabe como é que é, né? Se eu começar a me tremer aqui, espero não te atrapalhar, espero que você ore por mim aí, para que Deus derrame um fogo aí para que eu consiga falar sem me tremer, para a gente conseguir não se distrair, ok? Vocês devem ter visto, então, o início, como o Tiago falou, nosso objetivo, então, é inovar, assim como a gente já faz em nossa igreja, que é um irmão, uma família traz uma saudação, o nosso objetivo é trazer também pessoas da juventude que estejam participando dos nossos momentos, para que possam, de alguma forma, trabalhar, né? Ser conhecido por todos e fazer essa saudação, participar conosco desse ministério. Tá legal? Bom, abra sua Bíblia, carta aos Colossenses. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo, se Deus nos permitir. Nós iremos do verso 18 ao verso 23. Carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 18 ao verso 23. Abre sua Bíblia aí. Vamos ler o texto e depois falar com o nosso Pai em oração. Diz assim, verso 18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bom, vamos a Deus então em oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Te damos graças, Senhor, glorificamos, Senhor, a ti por tudo que tens feito, pela salvação imerecida na cruz através de Cristo Jesus, pelo ar que respiramos, por saber, Senhor, que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. E aguardamos, Senhor, ansiosamente pela volta de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Deus Pai, sede de misericórdia com todos nós e manifesta, Senhor, o teu poder e a tua palavra em nossas vidas. Nos reunimos aqui, Senhor, com um motivo único e exclusivo de glorificar o teu nome, ouvir do teu evangelho e dividir mais, Senhor, dessa palavra que promove vida ao nosso próximo, aos nossos irmãos. Não temos, Senhor, em nós nenhum desejo de sermos famosos, de ficarmos conhecidos, de caçarmos likes, Senhor, ou compartilhamentos, ou publicações, ou o que seja. Nosso compromisso
não é com a internet, nosso compromisso é com a fé. Nosso compromisso é com Cristo Jesus. Por isso, Senhor, através do teu Santo Espírito, prepara os corações. Ministra, Senhor, a tua palavra, abre nosso entendimento e seja, Senhor, glorificado. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Já comecei a falar, já estou me sentindo mais quentinho. Creio que a oração aí de vocês, como o pastor já falou, o Espírito Santo vai lhe aquecer. Já começou, pastor. Obrigado. Muito obrigado. Bom, preparar aqui minhas anotações para que eu não me perca. Ok. Esse verso, então, esse compêndio de versos, ele vai falar sobre a pessoa e a obra de Cristo. Eu dou continuidade a uma sequência que a Andressa iniciou com a supremacia de Cristo, a partir dali do verso 15, onde apresenta a pessoa de Cristo e o que ele fez e quem ele é. Eu vou dar continuidade, então, a essa parte do texto. E vou até o final ali, que é o verso 23. Coisas importantes que você tem que ter aí na sua aljava, okay? No seu material, que é a ciência de que Paulo escreve para uma igreja que nunca visitou. Paulo escreve da prisão. Paulo conhece a cidade de Colossos a partir, então, do contato com um homem de Deus chamado Epáfras e descobre que ali há problemas. Há um povo fiel, mas um povo refém, em certa medida, de um problema que é uma heresia. E heresia nada mais é que uma teoria, que uma apresentação enganosa do evangelho. É algo que parece santo, mas não é. É algo que foge da vontade de Deus e da sua palavra. Isso, então, é uma heresia. E aí perceba que ela começa a se aproximar do povo de Deus, ali residido em Colossos, e nesse momento há problemas que Paulo, então, ele quer começar a tratar. E ele traz, então, a sua carta justamente endereçada a essas pessoas com o objetivo, então, de motivá-los para que continuem sua caminhada cristã, para que se desviem do mal e para glorificar a pessoa de Cristo. Ok? Bom, começando pelo verso 18, o texto diz assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos. E talvez você já tenha ouvido algumas frases que se parecem assim: eu tenho Deus no meu coração. Não, não, não. O importante é ter fé. Você serve a Deus do seu jeito, eu sirvo a Deus do meu. Eu não frequento a igreja, mas eu faço sempre a minha oração aqui e ali. Vou fazendo a vontade de Deus do meu jeito. Você deve ter ouvido isso. Bastante comum nos nossos dias. E perceba que essa frase ela é geralmente usada para justificar um estilo pessoal de vida com Deus. É algo bem novo, bem fruto dessa nossa cultura. Agora, Deus pode aparentemente ser entendido somente no âmbito pessoal. E ai de você, se disser que eu estou errado, porque minha vida com Deus é a minha vida com Deus, não é a sua. E a partir daí começa a haver umas aberrações espirituais que não existem, que nunca existiram até então. E quando Paulo ele utiliza dessa analogia do corpo, da cabeça, nós já percebemos que em outros textos ele também usou essa mesma analogia. Por exemplo, na carta aos Efésios. E eu gosto de justificar uma informação com relação à carta aos Efésios, porque ela é muito interessante. Perceba, então, que a carta aos Colossenses, ela existe porque Paulo entendeu que precisava admoestar ou incentivar ou motivar essas pessoas. Epáfras trouxe para ele um problema, ele disse, acontece isso, isso e isso em Colossos, preciso de ajuda. Paulo, então, endereça a carta aos Colossenses. Em Corinto, há um problema, e Cloé
e outros encaminham cartas a Paulo dizendo: há problemas, precisamos de ajuda. Paulo escreve, então, para combater ali os problemas em Corinto. Efésios não. Efésios não é uma carta onde há problemas e Paulo escreve para correção. Aqui, Paulo escreve para dar continuidade ao seu trabalho de mentor, de pastor daquela igreja. Então, em Efésios, Paulo pode se aprofundar, é um texto bastante interessante. Creio que você será muito abençoado se você observar e meditar na carta aos Efésios. E nessa carta de 5 capítulos, nós temos 3 menções a essa questão de corpo e a cabeça. Eu vou ler contigo aqui. A primeira, então, ela está no capítulo 1, no verso 22, que diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, dos pés de Cristo, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Essa é a primeira, então, experiência, explicação da analogia da cabeça e do corpo. A primeira menção em Efésios. No capítulo 4, nós veremos novamente uma menção no verso 15, que diz assim, no capítulo 4 de Efésios, no verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, que é a cabeça, Cristo. E no verso 23 do capítulo 5 de Efésios, Paulo diz o seguinte: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é Salvador. Nesses 3 momentos, nós vimos a utilização da expressão de que Cristo é o cabeça. E note que, diferente das frases que nós comentamos no início, que falava justamente de uma justificação do seu estilo pessoal de vida com Deus, essas menções são expressões de unidade. Quando é dito que Deus é o cabeça, traz justamente uma noção de unidade ante ao corpo. É a cabeça que controla todo o corpo, é a cabeça que está ali anexada, né, conectada com todo o corpo. Então há uma unidade. E algo que as pessoas hoje gostam de fugir desse assunto. Não, cada um tem a sua forma de cultuar Deus. Bom, de certo modo, eu até concordo com essas pessoas. Cada um tem sua forma de cultuar a Deus, ou melhor, de tratar a Deus. A grande questão é que dentro de muitas formas de tratar a Deus, nós só temos 2 resultados. Um é bom e o outro não passa nem perto de ser bom. Então, para aqueles que gostam de justificar o seu estilo de vida pessoal com Deus, completamente fora, né, às avessas às Escrituras, longe de Deus, talvez você precise se explicar. Não diante de mim, mas diante do próprio Deus. Porque se ele de fato é quem diz que é, e se ele de fato se revela na Bíblia, então há uma série de questões que precisamos levar em consideração quando tratarmos do próprio Deus, da pessoa de Deus. É interessante que a palavra cabeça, no grego, ela vai trazer 2 sentidos, que é de origem e governo. Como se a igreja, então, se originasse de Cristo, assim como os movimentos do corpo se originam através de uma descarga elétrica, né, do nosso cérebro, assim é o cristão, que se origina, que se move através, então, da cabeça. Okay? Além de haver essa origem, somos criados por conta de Deus. Sem Cristo, não haveria a igreja. Da mesma maneira, também utilizamos a segunda conotação, que é a de controle. Cristo, então, ele nos lidera e só existimos por ele. O que quer dizer também que algumas vezes pode parecer que algo foge do controle de uma liderança espiritual ou pastoral.
mas nunca foge do controle de Deus. Às vezes, uma situação pode acontecer que pareça que ninguém está no controle, mas Deus nunca perde o controle. Há uma situação interessante no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, e eu gostaria que você lesse comigo. Atos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao 3. Diz assim o texto: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verso 3: Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O que tem de curioso nesse texto é que aqui nós vemos que na igreja de Antioquia havia então uma estrutura eclesiástica, uma estrutura apostólica, né? Haviam aqueles então que eram os mestres e que ensinavam aquele povo. Se você recuar o texto para o capítulo 11, a partir do verso 19, acontece algo curioso também, que faz total sentido para a compreensão do capítulo 13. No capítulo 11, no verso 19, o texto nos diz o seguinte, sobre a igreja em Antioquia. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Olha só que curioso. Através da morte de um mártir, da morte de um cristão, houve uma propagação, uma dispersação do evangelho. Percebe só aí que, como às vezes algo que parece fugir do controle, coopera e ainda está no controle soberano de Deus? Algo que parecia mal, a morte de um homem, cooperou então para a propagação do evangelho. Caminhando, verso 20 diz: Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Augusto, o que você quer dizer com essas informações? Que Barnabé, então, ele foi designado para cuidar da igreja em Antioquia, e por obra do Espírito, e não por obra de homens, havia um avivamento naquela região, e as pessoas se convertiam. Paulo, ou melhor, aqui tratado como Saulo, ele está esquecido em Tarso desde que fugiu. E há alguns historiadores que marcam aí talvez um período de esquecimento, entre aspas, é claro, porque de Deus ninguém esquece. Há um período de 5 a 6 anos, onde Paulo ele está na sombra do anonimato. E Barnabé, então, está pregando o seu evangelho. Ora, Deus não precisa de ninguém. O evangelho dele pode prosseguir, com ou sem Paulo. Mas Barnabé acha por bem chamar Saulo para poder dar prosseguimento a essa obra. E ali, então, eles começam a agir, começam a pregar o evangelho e há uma manifestação do poder de Deus sobre aquelas pessoas. O avivamento, ele prossegue
e é uma bênção. Só que no capítulo 13 diz que, por algum motivo, Deus direcionou-os, Paulo e Barnabé, para agora ir em outro lugar. O interessante é que, às vezes, nós podemos não compreender os desígnios e a vontade de Deus. Mas ainda assim Deus sabe. Quando Barnabé e Saulo são retirados de Antioquia, tudo ia bem. O evangelho crescia, as pessoas estavam sendo alimentadas. Mas o Senhor, aquele que nos guia, o cabeça, ele aprove que ele tirasse 2 de seus soldados para proclamarem o evangelho em outras regiões. E se você lê a Bíblia, conhece, gosta, já deve ter visto que depois que eles saem dali, começa uma série de problemas. Os caras vão apanhar, os caras vão ser perseguidos através disso. Houve um problema aqui no meu computador, peço só um momento, por gentileza. Ok. Perfeito. Bom, deixa eu ver aqui. Tá legal. Dito isso, é importante notar que o Senhor ele continua tendo a supremacia. Ora, através de um momento ruim como o de Estevão, o evangelho foi propagado até Antioquia, Cipre e outras regiões. E dentro de um momento bom, talvez pessoas possam não ter entendido, mas aprove o próprio Deus também de tirar 2 daqueles homens de Deus para levar para outras regiões. De modo que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ele manda e nós obedecemos. Há uma unidade dentro do povo de Deus. E o que nos une é fazermos a vontade do Pai. Ok? Bom, ainda no verso 18, agora na parte B dele, o texto diz que ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. E aqui eu quero que você destaque a palavra primogênito. E precisamos entender o que ela quer dizer. Né? Sabemos que existem casos de ressurreição antes da ressurreição de Cristo. Como pode, então, ele ser o primogênito? O que o texto quer dizer com relação a essa expressão de primogênito? Bom, no grego, a palavra aqui ela pode ter 2 sentidos. Um pouco mais óbvio, que é justamente a questão de ordem de nascimento, e uma outra, que pode significar ordem de importância, como num pódio existe o terceiro, o segundo e o primeiro lugar. Então, a palavra que foi traduzida para primogênito, do grego, ela pode ter essas 2 implicações, essas 2 aplicações. E eu penso que essa palavra foi utilizada para justamente ter essas 2 conotações. A primeira em ordem de nascimento e a segunda em ordem de importância. Bom, a ordem de importância, talvez, nesse segundo sentido, é fácil da gente compreender. É só mantermos a continuidade do texto, porque o texto vai dizer que tudo isso, o princípio e a primogenitura, ela está num contexto de que o próprio Cristo ele tenha, então, a supremacia. Num sentido, então, de que Cristo é inigualável. Está no fato de que Cristo, então, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E ninguém ressuscitou dessa maneira. Cristo é o primeiro a ressuscitar em glória. É o único que venceu definitivamente a morte. Muitos ressuscitaram antes de Cristo, como o próprio amigo de Cristo ressuscitado por ele. Deixa-me lembrar do nome. Meu Deus, o que tem acontecido? Algumas palavras têm saído da minha mente, você vai poder compartilhar, trabalhar aí conosco, cooperar, escrever nos comentários. Quem é o amigo de Cristo que Jesus pôde ressuscitar, irmão de Marta e Maria? Você vai lembrar. Bom, houveram pessoas, então, que foram ressuscitadas antes de Cristo, mas só ele ressuscitou para nunca mais morrer. Essas pessoas, elas morreram depois, mas Cristo não. Imortal, inigualável, aquele que venceu a morte e não pode mais ser derrotado por ela.
Esse é o primeiro sentido da palavra, quando diz que ele é primogênito num sentido de importância. Agora, quando fala num sentido de primeiro em nascimento, eu vou ter que explicar um pouquinho mais para frente. A partir do verso 20, eu volto para essa explicação. Caminha comigo aí, não perde a fé não, que eu já te conto. O verso 19, ele vai trazer informações importantes. Ó, já responderam ali. Lázaro, obrigado. Varão, que Deus te abençoe. Ou Andressa também, né, Varoa? Obrigado. Escapou aqui. Não foi um teste. Não posso nem dizer que foi. Mas o verso 19, ele vai continuar. O texto diz o seguinte: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E aqui a gente precisa entender, porque eu disse agora há pouco que Cristo ele era inigualável. E precisamos entender o porquê que ele é inigualável. E para isso, nós vamos destacar as palavras habitar e plenitude. Ok? A palavra habitar, então, do grego, ela traz para nós, né, essa compreensão de que não é uma habitação temporária, mas uma habitação permanente. Então, a plenitude habita em Cristo de forma permanente. Você pode ver ali em Atos, no capítulo 5, que Pedro, e no capítulo 2 também, Pedro, cheio do Espírito, ele vai falar sobre o Evangelho. E muitas pessoas serão convertidas, como foi o caso do capítulo 2, 5.000 almas, se não me engano, ou no capítulo 5, que é justamente para defender o Evangelho diante do Sinédrio, diante do sumo sacerdote. E quando isso acontece, a palavra nos diz que Pedro estava cheio do Espírito. Nós podemos estar cheios do Espírito, mas só em Cristo é que se habita permanentemente a plenitude, o poder, a pessoa, na verdade, o poder do Espírito. Entende? Que nós temos o Espírito e podemos ser cheios do Espírito, mas nem sempre estaremos na condição total. Pensa numa barra de poder, e você vai entender que às vezes podemos estar então cheios do Espírito Santo, como esteve Pedro nesses momentos, nesses cenários, e pregou poderosamente. Diferente disso, Cristo, ele plenamente tem poder. Ele é o próprio poder. A palavra habitar, então, significa que em Cristo permanece aquilo que em nós é temporário. Consigo compreender? Eu vou repetir. Em Cristo permanece aquilo que em nós é temporário. A próxima palavra, plenitude. Nesse contexto, então, ela significa, e aqui é uma citação direta do livro Colossenses, do Hernandes Dias Lopes, que diz que, nesse contexto, a palavra plenitude significa que Cristo possuía toda a soma de todos os atributos e poderes divinos. Ele era plenamente Deus. Cristo é inigualável porque nele habitava toda a plenitude da divindade. Plenamente Deus, constantemente Deus, um mistério que não podemos entender. Jesus, bebê, plenamente Deus. Jesus, criança, plenamente Deus. Jesus, adulto, plenamente Deus. Jesus, morto, plenamente Deus. Jesus, ressurreto, plenamente Deus. É um mistério que nós não conseguimos compreender, mas pela fé nós cremos. Há uma citação do próprio livro do Hernandes Dias Lopes, uma citação que ele fará do Russell Shedd, ok? Esse aqui é o texto, esse é o material que nós estamos utilizando, e é uma citação interessante, eu gostaria de ler para os irmãos, quando ele fala sobre plenitude. Diz assim: Russell Shedd diz que o termo pleroma denominava para os gnósticos todas as emanações que ocupavam o espaço entre Deus e o mundo espiritual. Provavelmente é nesse sentido que Paulo deseja que seus leitores concebam Cristo, como aquele que preencheria totalmente qualquer necessidade que eles tivessem de alcançar o Deus verdadeiro.
Tenta entender aí, meu irmão. Eu vou usar um exemplo de comida. Imagina um bolo com várias camadas, até chegar, então, aquele recheio. Para o gnóstico, antes de chegar à base, todas aquelas camadas são camadas que Deus não pode habitar. Por quê? Porque ele é puro. Lembra aquele debate de que se Deus é puro e nós somos maus, ele não pode se relacionar conosco. Então, para que ele se relacione conosco, ele utiliza subdivindades. Ele vai utilizar anjos, ele vai utilizar Cristo, que segundo esse pensamento herético e gnóstico, ele é uma subdivindade, porque assim ele vai diminuindo essas camadas para poder falar com a base, com o homem que é pecador. Ok? Essa é a visão do gnóstico, que há, então, um distanciamento de camadas aí, que ele chama de emanações, entre Deus e o homem. E ele utiliza a palavra pleroma para explicar essas camadas. E aí a gente vem, Paulo vem, e utiliza a mesma palavra para explicar que em Cristo habitava toda a plenitude, significando, então, como disse o próprio Hernandes Dias Lopes, que não há camada que Cristo não seja capaz de encher. Não há espaço que Cristo não complete. E para te levar ao Pai, o único caminho é por Cristo. Não porque ele é uma divindade pequena, mas porque ele é plenamente Deus. Ele te leva ao Pai, porque ele e o Pai são um só. Você vê isso no livro de João. É por isso que Tomé, em João, no capítulo 20, no verso 28, ele diz aquela frase famosa, marcante: Senhor meu e Deus meu. Porque aqui há uma compreensão de Tomé que ele era, de que Cristo era plenamente Deus. É isso que torna Cristo inigualável. É por isso que algumas religiões tratam Cristo como um mestre, como um professor, como uma boa alma, como um camarada legal. Mas nós o tratamos como plenamente Deus. Tomé, que tinha problemas com a sua fé, precisou tocar nas feridas de Cristo para acreditar que ele tinha ressuscitado. E quando isso acontece, aquele judeu chega à conclusão de que diante dele estava o próprio Deus. A expressão que ele utiliza é de Rabi e de Jeová, ou seja, o Deus Todo-Poderoso está diante de mim. É meu Senhor e meu Deus. Cristo não é um mestre. Cristo, ele é meu Deus. Caminhando, verso 20, ele vai dizer o seguinte: e por meio dele, de Cristo, aquele que é plenamente Deus, que tem toda a plenitude, por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E aqui eu quero tomar, ou melhor, ganhar aí o seu tempo com algumas expressões, com algumas questões. Perceba então que a palavra reconciliar é a chave do nosso texto, e no grego a palavra reconciliar ela faz justamente uma modificação de tirar do momento de inimizade para o momento de amizade. Ou seja, se eu tinha um problema com alguém, eu me reconcilio com ele e esse problema ele cessa, ele deixa de existir. Não é esse negócio de colocar aqui do lado e a gente vai caminhando, né? Tem muita gente que diz isso. Ah, não, eu tô chateado com meu irmão, eu deixo isso aqui de lado para a gente poder caminhar junto. Não é deixar de lado, é perdoar. É isso que o próprio Cristo diz no Evangelho de Mateus. Se seu irmão tem um problema contigo, reconcilie-se com ele, vá até ele. Então não é disso que o texto está tratando, não é deixar de lado, é reconciliar. Eu estava no momento de inimizade e agora nós somos amigos. Essa é a primeira informação que nós precisamos levar em consideração do verso 20. Fomos reconciliados. O verso 21, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. E esse é um fato inegável. Não dá para crer no Deus da Bíblia sem compreender que esse ensino permeia a Bíblia inteira.
Nós temos esse ensino no Velho Testamento, nós temos esse ensino no Novo Testamento. Nós éramos inimigos de Deus. Não fosse a reconciliação, seríamos tratados como seus inimigos. Existe uma diferença muito grande entre desprezado e inimigo. Nós não éramos desprezados, nós não éramos meio termo, nós éramos inimigos de Deus. Nós o afrontávamos. Não fosse a reconciliação, continuaríamos nesse estado. Bom, primeira coisa importante, então, é saber que a reconciliação significa o reatar de um relacionamento. Uma outra informação que eu gostaria que você mantivesse em sua mente é que ela começa com Deus e não com os homens. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 18, diz que Deus que nos reconciliou com Ele mesmo. Ora, não foi eu que fui até Deus. Foi Deus que veio a mim para se reconciliar. É exatamente isso que você entendeu. Você ofendeu a Deus. Deus foi até você para que houvesse reconciliação. E isso é uma informação ou é um ensino muito diferente da nossa cultura. Porque se ele me fez mal, ele deve vir pedir perdão. E se não pedir da forma que eu julgo correta, então ele não será perdoado. Porque eu jamais faria isso que ele fez. Perceba que dentro de um coração que tem dificuldade de perdoar, o motivo pelo qual ele tem dificuldade de perdoar é porque ele normalmente pensa que jamais faria aquilo com outra pessoa. Então ele pensa, se ele não se desculpar da maneira que eu julgo adequada, eu não vou perdoá-lo. Mas não é isso que Deus ensina. A palavra de Deus diz que nós o ofendemos e ele veio até nós. Essa é a maravilha do Evangelho, o mistério de graça. Graça que nos alcança, graça que nos faz ter esperança. Esse é o mistério da graça. Caminhando, em 1 João, no capítulo 4, 19, para reforçar esse ensino, João diz que nós só o amamos em resposta, porque ele nos amou primeiro. E se você ler o capítulo 15 de Lucas, ali consiste em 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Essas 3 parábolas têm o mesmo significado. Ensinar a extensão do amor de Deus por perdidos, por mim e por você. Esse era o nosso estado antes da reconciliação. O próprio Cristo diz: que pastor que tendo 100 ovelhas e perde uma, não abandona as 99, ou melhor, não as deixa de lado para buscar aquela? É o próprio Cristo dizendo que, sim, eu me importo dessa maneira. Eu não estou preocupado com números, eu estou preocupado com cada um. Eu busco onde você está. Ele se classifica como um pastor para buscar você que está me ouvindo. Outra expressão, ele utiliza a dracma perdida. Ele diz que mulher que limpando a sua casa, tendo 10 dracmas, perdendo uma, não vai revirar a casa inteira para encontrar, e quando encontrar, vai até os seus amigos, as suas amigas, e vai fazer festa porque encontrou a dracma perdida. Essa também é a nossa relação, é quem nós somos. Esse é o apreço que nós temos por Deus, não o nosso preço, porque de fato nós não temos valor nenhum, mas Cristo nos ama dessa maneira. E a última parábola, ele utiliza a parábola do filho perdido, e ela é um pouco mais sutil em tratar dessa questão, porque diante da parábola do filho perdido, você pode pensar, ora, o menino saiu, largou o seu pai, e o menino decidiu voltar. Mas perceba que no texto, o momento de retorno desse filho está dentro de uma frase que diz, caindo em si. E nós, meus irmãos, só caímos em si quando há poder do Espírito Santo. Porque o pecado nos aprisiona de tal maneira que somos
impedidos de aceitarmos a Cristo ou de reconhecer nossos erros se não fosse por Ele. Perceba que quando Estevão, que comentamos aqui, foi apedrejado, enquanto ele era apedrejado, enquanto o seu corpo era destruído pelas pedras, a oração dele para o próprio Deus era: Senhor, não lhes atribua esse pecado. Entenda isso. É muito importante que você não perca esse ensino de vista, porque isso vai te fazer, esse é o objetivo, vai gerar amor no seu coração, para que você possa tratar aquela pessoa, para que você possa orar por aquela pessoa que às vezes faz mal diretamente para você. Precisamos orar, precisamos amar essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Elas não entendem quem é Deus. O Senhor nos amou. O Senhor nos faz cair em si através do seu Espírito, através de sua palavra. Continuando, trazendo aqui um conto sobre reconciliação, porque além de entendermos que a reconciliação parte por Deus, precisamos entender que a reconciliação ela foi conquistada por Jesus. Ela não é algo que saiu de graça, ela não é algo barato. E aqui é um texto, é também uma história que o Hernandes Dias Lopes conta, parece que é algo que ele leu, que marcou-lhe o coração, sobre um relacionamento de um pai e de um filho em alguma fazenda do Espírito Santo. Pai e filho se desentendem por algum motivo e o filho decide sair de casa. E a mãe, permanecendo nessa casa, ela sofre porque o filho se foi e há no coração do pai inimizade para com o filho. E ela sofre tanto que ela para de comer e ela começa a adoecer, porque a tristeza em seu coração é mortal. De modo então que o pai começa a ficar preocupado com o estado de sua esposa e manda buscar o filho para que ele se aproximasse e a esposa pudesse recuperar a sua saúde. Quando o filho entra pela porta, o pai sai pela outra, porque não se suportam mais. E quando o filho está com a mãe, a mãe pede para que o filho busque o pai e para que eles possam se falar. E nesse momento, a contragosto, um dá a mão ao outro para que ela pudesse segurar a mão de ambos e faz com que haja ali naquele momento um contato entre as mãos do pai e do filho que não se entendem. Quando essa mulher ela vê que os seus dois objetos de afeto, seu marido, seu filho estão juntos, ela aproxima as mãos dos dois para perto do seu próprio peito, dá um suspiro aliviado e o Senhor a recolhe. Naquele momento, houve reconciliação entre pai e filho. O ministério da reconciliação é uma bênção maravilhosa, uma dádiva dada por nós, mas que foi cara, caríssima, custou o sangue do próprio Cristo. O Filho de Deus precisou morrer para que nós pudéssemos ser perdoados, aproximados, reconciliados com Deus. Dizem que só quem tem filho começa a compreender o que poderia significar esse ato da parte de Deus. Ontem, eu, Bruno e Larissa víamos um vídeo de uma mãe que depois de 9 ou 12 semanas, ela precisou deixar o bebê em casa para voltar a trabalhar. E nos vídeos ela estava chorando o tempo inteiro porque ela não conseguia separar-se do filho recém-nascido. Provocava dor a ela ter que voltar a trabalhar e estar longe do filho. Imagina o que é para Deus estar distante do filho. E esse filho foi morto por nós. E há um ensino que você precisa manter no seu coração, porque Cristo é tratado como eternamente gerado. Antes de tudo, ele era conectado plenamente com Deus, constantemente com Deus, mas em um momento, por 3 dias, não houve mais conexão entre Deus Pai e Deus Filho.
E esse é um mistério que nós jamais conseguiremos entender. Estar completamente longe do Pai. Cristo sentiu isso. E é por isso que naquele momento ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Porque não sente mais a presença do próprio Deus. O único lugar que alguém poderá dizer que sentiu semelhante sensação, nós nunca iremos experimentar, porque é estar completamente longe da presença de Deus. E estar completamente longe da presença de Deus é juízo. E juízo nós não precisamos e não receberemos mais, porque Cristo foi julgado por nós. E caminhando com o nosso estudo, lembra que eu disse que o primeiro sentido da palavra primogênito, lá do verso 18, eu ia explicar agora, a ideia do primogênito em primeiro de nascimento é porque Cristo, que era antes de todas as coisas, também teve a primeira sentença. Ou seja, o plano de salvação, a morte e ressurreição, tudo isso foi pensado na eternidade. Cristo, ele é o primeiro dentre os mortos, pois antes que houvesse vida na terra, havia proferido a sentença de Cristo: você vai morrer. E Cristo se entrega Cristo se entrega porque é um com o Pai, é conectado, compreende, não é uma relação de força, não é uma relação de superioridade. Cristo tem desejo de fazer a vontade do Pai, porque Ele e o Pai são um só. Ou seja, antes que houvesse vida, Cristo já era o Cordeiro imolado, pronto para morrer por mim e por você. Ele é o primeiro, por isso ele é o primogênito dentre os mortos, porque antes que houvesse vida, ele foi o primeiro a morrer. Graças a Deus, porque Deus o ressuscitou. E graças à sua morte fomos salvos em Cristo Jesus. Caminhando, verso 21, o texto diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Como já disse, mas somos inimigos de Deus com motivo, ok? Eu disse que o ensino dessa inimizade que o homem tem com Deus, ele permeia toda a Bíblia. Mas o importante é compreender que não é uma inimizade sem motivo. Releia o verso 21 novamente. Separados de Deus, na mente, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Querendo dizer que não só no nosso proceder, mas no nosso pensar, nós maquinávamos coisas que são contra o procedimento, contra a vontade de Deus Pai. Deus projeta, planeja, cria, e nós então fazemos o contrário. Nos desviamos completamente de sua vontade. É pior do que soa, é pior do que parece. Nós ofendemos a Deus. Há um pastor que diz que quando conhecemos a palavra de Deus e cometemos deliberadamente um pecado, pegamos os pregos e crucificamos novamente o Senhor Jesus na cruz. O pecado, então, é uma ofensa a Deus. E nós fomos seus inimigos durante um tempo. Mas não mais. Verso 22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Se eu estivesse na igreja, eu ia pedir um aleluia. Ia pedir um glória a Deus, porque é digno de aleluia compreendermos isso. Fomos feitos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Essas são as bênçãos da reconciliação do homem com Deus. De modo que agora nós não precisamos mais sentir culpa pelo que fizemos.
Entenda que quando eu digo não sentir culpa, é aquela culpa que nos impede de caminhar, é aquela vergonha que te impede de seguir em frente. Não precisamos mais sentir essa culpa, porque fomos feitos inculpáveis. Tá perdoado, tá limpo. Livres de qualquer acusação, talvez seja uma das doutrinas mais bonitas da nossa história da igreja. Porque nós sabemos que Satanás é conhecido como nosso acusador, como nosso inimigo. Mas se Cristo pagou na cruz pelos nossos pecados, toda vez que Satanás se apresenta diante do nosso Deus para falar dos nossos defeitos, daquilo que fazemos, das nossas culpas, e ele diz: você viu que o Augusto cometeu novamente aquilo que ele disse que não cometeria mais? A resposta de Deus é: foi perdoado. Isso foi pago na cruz. Então Satanás diz o seguinte: e aquilo outro que ele pensou e não fez, mas o coração dele tinha vontade de fazer? A resposta de Deus é: foi perdoado na cruz. E não contente, Satanás pode dizer: e aquilo que ele sempre fala, sabendo que não deveria? E aí nosso Senhor diz: foi perdoado na cruz. Significa que Satanás tem o pior trabalho do mundo, porque é conhecido como acusador, e o seu trabalho ele não pode nem fazer direito, porque não há obra de acusação que possa valer condenação. Fomos perdoados. Meu irmão e minha irmã, se você compreendeu esse ensino, esse é o momento de dar glórias a Deus. Mas se durante essa fala você entendeu que você pode fazer tudo o que quiser e continuar pecando, porque Deus perdoou em Cristo os seus pecados, talvez ele não tenha perdoado nada. Talvez ele não tenha perdoado nenhum pecado. Você percebe esse ensino em Romanos capítulo 6, dizendo que aqueles que pensam dessa maneira, querendo abusar da graça, a sua condenação é merecida. Se alguém, ao ouvir esse ensino, não dá glórias a Deus e entende: Senhor, que pecador que eu era, como tu pode me amar de tal maneira? E, em vez de pensar nisso, pensa: oba, então eu vou aproveitar para continuar pecando. Talvez não é do aprisco. Talvez não é filho de Deus. Pode ainda precisar passar sobre a conversão. Ora, isso acontece até com os aparentes melhores de nós. Perceba Pedro, que o Senhor Jesus disse para ele. Atos capítulo 17, se não me engano. Atos não, perdão. Mateus capítulo 17, posso estar enganado. Ele diz: Pedro, o diabo me pediu para te peneirar que nem trigo, mas eu intercedi por você e por seus irmãos. Então, quando você se converter, abençoe seus irmãos, cuida do meu povo. Há um longo caminho. E graças a Deus que ainda há tempo de nos arrependermos. Caminhando, além de nos tratarmos como inculpáveis, livres de qualquer acusação e santos, há também, nesse princípio, uma esperança para você, meu irmão, minha irmã, que luta com o pecado e que ama verdadeiramente a Deus e pensa: Senhor, eu amo a Ti, mas aquele mal que eu não queria cometer, eu cometo. Ó Senhor, como eu me odeio por cometer esses pecados. Se você pensa dessa maneira, se você já teve essa luta consigo mesmo, entre seu espírito e a sua carne, porque você odeia o mal que você comete, você deve ter passado por aquilo que Paulo passa e menciona em Romanos, no capítulo 7. E a esperança disso, meu irmão e minha irmã, é que haverá um tempo em que não seremos mais permitidos de pecar. O nosso corpo não desejará mais pecado, a nossa mente não desejará mais pecado. Quando o Senhor Jesus voltar, e assim, por misericórdia, glorificar os nossos corpos
seremos impedidos de pecar. E isso é motivo de alegria, porque às vezes, como eu costumo usar de exemplo, as pessoas que nós mais amamos, nós não conseguimos tratar da melhor maneira, visto a relação de um filho com uma mãe. Um filho pode amar a sua mãe, mas às vezes responde ela. Às vezes as pessoas que mais amamos são também pessoas que nós ferimos. Mas graças a Deus, porque haverá um dia em que não poderemos mais pecar contra Deus. E isso será uma grande bênção. Nosso último verso, verso 23 diz: desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Vamos voltar para o verso 22 para compreender melhor esse texto. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamados a todos que estão debaixo do céu. Este é o evangelho, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. E aqui, como eu disse, há essa questão da condição. Há o valor de sermos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuemos alicerçados e firmes na fé. E aqui alguém pode perguntar, mas o crente, então, ele é capaz de perder a salvação? Bom, como batistas, nós não cremos nisso, que o crente é capaz de perder a salvação. Nós cremos que há um momento em que ele vai se converter ou ele não se converterá. Apenas isso. Em 1 João, capítulo 2, verso 19, há um texto que diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era de fato dos nossos. E aí você pode pensar na figura de Judas, que andou, caminhou, parecia dos nossos, mas não era. Ou você pode pensar na figura de Paulo, que o tempo inteiro caminhou com Deus, caminhou buscando a Deus enquanto judeu, enquanto fariseu, buscou a Deus, mas só depois que houve conversão sincera em seu caminho, e aí então ele pôde conhecer o Deus Filho, o Deus Cristo. Percebam, meus irmãos, que essa é a pessoa de Cristo e a sua obra. É por isso que louvamos a Deus, é por isso que glorificamos a Ele, porque Ele é inigualável, em tudo Ele tem a primazia, Ele é pleno e ainda assim oferece o seu amor. Sua obra salvadora, redentora, nos confere vida, nos confere então esperança. E nós nos gloriaremos em Cristo, glorificamos o seu nome pelas suas bênçãos e pelas suas maravilhas. Amém? Vamos a Deus em oração? Senhor Deus e Pai, ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho, que tira, Senhor, o perdido desse mundo e nos leva, Senhor, para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós éramos seus inimigos, mas o Senhor nos reconciliou contigo. Glórias a Deus por Cristo Jesus, amado de minha alma. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que nos edifica, que nos faz entender que há um Deus sobre toda a terra, e esse Deus se fez carne e morreu para salvar pecadores, do qual tenho certeza de que sou o pior, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque tu em Cristo nos fez corpo. Deu-nos, Senhor, uma família de fé, onde em união nós prosseguimos, Senhor, para o alvo, buscando, Senhor, a Ti, buscando parecer com Teu Filho. Tem misericórdia de nós, Senhor. Completa, Deus, em nome de Jesus, esse ensino.
Acerta, Senhor, onde eu falhei, em ensinar e em transmitir a tua mensagem. Enche, Senhor, a mim e aos meus irmãos do teu Santo Espírito, para que possamos nos parecer com o teu Filho amado. Obrigado, Senhor, por esse momento. Glorifica o teu nome, Senhor, em nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.